Olá, nono ano, aqui o professor Valdivino de vocês de Geometria. Nono ano é o seguinte, é a prova do segundo bimestre, só que eu vou fazer um vídeo de dar umas ideias para vocês, umas dicas de como vocês vão resolver essa prova. Tá? Eu vou falar questão por questão e aí eu vou dar uma dica de como resolver, dando algumas fórmulas, mostrando para vocês como é que vocês têm que resolver. O método é o mesmo, vocês vão resolver a prova, deixa registrado no seu caderno e envia para mim lá no aplicativo, beleza? Essa prova é referente ao segundo bimestre. É óbvio que se eu cobrar conteúdo do primeiro bimestre não tem nenhum problema. Por quê? Porque vocês já tiveram algumas aulas presenciais, tiveram as videoaulas, já fizeram até prova e agora nós vamos inserir o segundo bimestre. Então vamos lá? Bom, nono ano é o seguinte, lembrando vocês, geometria, prova, revisão do segundo bimestre. A primeira questão que vai estar lá na provinha de vocês, pessoal, vai ser um problema. Tá escrito assim, ó. Eu tenho um avião que percorre a uma certa distância de um certo valor na posição inclinada em relação ao solo e percorreu 300 metros. Determina a altura. Pessoal, essa questão eu vou fazer ela aqui na forma do triângulo retângulo, que todo mundo conhece um triângulo retângulo. Bom, o que vocês vão fazer? Ele está dizendo que em relação ao solo você tem aqui 3 mil metros e inclinada, vertical, quem é que está inclinada é esse segmento aqui, ó. E lá vai estar mais ou menos um valor. Vou dar, pessoal, não é o valor que vai estar na tua prova, tá? Esse valor que eu estou colocando aqui é um exemplo de como é que vai estar na sua prova, mas o desenho é o mesmo. Aí aqui vamos dizer que seja um valor de 4 mil. Só para não mudar muito. E aí ele pede, determine a altura. Então, pessoal, a altura é isso aqui, ó. Que é vertical, é a altura. Então, aqui eu vou colocar uma variável. Pessoal, triângulo retângulo. Como é que eu calculo isso aqui? Que fórmula eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado, que é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Sabendo que B e C são os catetos. E o que é o cateto? É o L, é o que forma o L. Olha aqui, ó. Formou o L, é o cateto. Ah, pessoal, e quem é B, quem é C? Aí não precisa de ordem, qualquer um. O X pode ser B ou C, o 3.000 pode ser B ou C. O que tem que ter uma ordem? É o A. O A é obrigatório. E o A é o valor da hipotenusa. Como é que eu identifico a hipotenusa? É o maior lado do triângulo ou o que está na frente do reto. Então, são dois meios de você identificar a hipotenusa. O maior lado ou o que está na frente do reto. E aí você substitui e faz o seu cálculo do jeito que você sabe fazer. Com a companhia de seus pais, de coleguinhas que vocês, de algum pai, irmão de vocês, para te ajudar nos cálculos. Beleza? Pega a calculadorinha aí, faz aí. Eu não libero presencial, mas aí na sua casa eu não estou vendo mesmo, faço vista grossa. Beleza? Essa é a questão 1. É claro que os valores aqui não são os mesmos, mas o modo de montar é esse mesmo. Questão 2. Questão 2 é a mesma coisa. Você vai usar a mesma forma. Só que aí, pessoal, eu vou te dar já os valores desse triângulo. Esse aqui eu vou dar em forma de problema. E você vai entender. Inclinado com o chão e a altura. Esse aqui eu já vou te dar os valores. Vamos dizer que aqui seja x. Aqui seja 3 e aqui seja 4. Pronto, teorema de Pitágoras. Todo triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. E é essa fórmula aqui que você vai usar. Na questão 2, você vai ter 4 itens. A, B, C e D. Tudo usando a mesma. Aí vai ter um desenho lá que eu fiz de propósito. Eu coloquei aqui, vamos dizer, um valor 5, coloquei um valor 6. E nesse pedaço aqui eu não coloquei nada. Ó. Pessoal, é óbvio. Se naquele pedacinho aonde eu não coloquei nada, é óbvio que o único número não. A única coisa que você vai pôr é uma letra X. Então, aqui você vai lá e coloca o X. Aí tem uma outra questão que eu fiz de propósito. Eu fiz algo mais ou menos assim. Ó. Eu botei o X aqui eu botei o número e deixei o outro sem colocar. Aí o aluno que não assiste os vídeos fica louco. Por quê? O professor falou que faltou, eu vou colocar o quê? A letra. Então, não importa. Mesmo eu tendo já uma letra, eu vou lá e coloco outra. E aí vocês fazem o cálculo usando essa fórmula aqui. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, nono ano? É desse jeito que eu quero que vocês façam. Teorema de Pitágoras, ele é aplicado no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Quando você tem o lado formando L e a hipotenusa. Beleza? Vocês lá vão ter 4 itens e eu quero que resolve todos.
A questão 2, bonitões, vocês vão ter essa questão 2, isso eu tenho certeza que caiu no primeiro bimestre. Eu vou dar um desenho para vocês, vou até fazer o desenho aqui, eu sei que vocês vão lembrar dele agorinha quando eu fazer isso aqui. Ai, professor, não lembro não. Não lembra, né? Não lembra porque não está estudando. Porque se tivesse estudando, lembrava. Ó, ele aqui embaixo todo é chamado de A. Esse pedaço aqui eu vou chamar de N e esse pedaço de N. Esse pedaço é a altura. Nesse lado aqui, pessoal, eu vou colocar nada mais, nada menos do que C. E nessa outra eu vou colocar o B. Como é que você vai fazer, pessoal? O que é que você vai fazer agora? Relação métrica no triângulo retângulo. Lembra isso aqui? Eu vou até dizer para você, o nome dessa matéria é relação métrica. Vocês têm um livro didático, estão várias fórmulas. E eu vou falar de cada uma de vocês. Porque lá vai estar o desenho, no lugar dessas letras vai estar, algumas vai estar as letras, mas vai ter números. Por exemplo, eu quero calcular o teorema de Pitágoras aqui. Teorema de Pitágoras, você vai olhar o triângulo maior, né, pessoal? É óbvio. Teorema de Pitágoras, você já sabe que está lá em cima, tá? Então, agora vamos lá. Se eu quero calcular o valor de A, ele está dizendo que A é toda essa base aqui. Mas essa base toda é quem? É o N mais o N. Morreu o assunto. Se eu quero calcular o C, o valor de C, então C, a fórmula é C ao quadrado é igual. Olha bem, C ao quadrado, ó, lá no nosso vídeo eu fiz exatamente isso aqui, ó. Então, C ao quadrado é igual a N vezes A. E o B ao quadrado é do mesmo jeito, só que B ao quadrado, ó, é isso aqui, ó. B ao quadrado é M vezes A. E a altura, professor, espera, você está muito rápido. A altura ao quadrado é exatamente isso aqui, ó. É M vezes N. Lembrando que a ordem não importa, que é multiplicação, tá? A altura ao quadrado é M vezes N. E a última que nós temos é nada mais, nada menos do que essa formulazinha aqui, ó. H vezes A, que é igual a B vezes C. Pessoal, essas fórmulas vocês vão usar, vou até falar o número da questão, para resolver a questão 3. Vocês vão aplicar isso aqui na questão 3. É óbvio que aqui eu coloquei alguns números e deixei algumas letras. E aí você vai obter o valor dessas letras que eu estou pedindo. Mas sempre obedecendo essa fórmula aqui. Tá claro, pessoal? Eu espero, no ano, não me decepcione, não. A próxima questão, pessoal, que é a questão 4, eu vou estar dando vários triângulos, vou estar dando mais ou menos uns triângulozinhos para vocês. Vou pôr aqui mais ou menos como é que tá lá, tá? Aí eu vou chamar aqui de triângulo A, de triângulo B. E é óbvio que aqui eu vou dar alguns valores. Eu coloquei valores aqui também. Vou dar um exemplo qualquer. Vamos dizer que aqui eu coloco 6, 7, 2, 1, 5, 9. Bom, como é que eu faço agora, professor? Aí você vai responder 4 itens. A primeira aí, o item eu vou ler para vocês. Está escrito assim, ó. Qual é a razão de semelhança que transforma triângulo A no triângulo B? Pessoal, o que é razão? Razão é o quê? Divisão. Toda razão é divisão. De semelhança. O que é semelhança? Como é que eu faço isso do triângulo A com o triângulo B? Pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar, olha bem esse lado, dividido para esse. Aí vai ficar 2 dividido para 1. Professor, por que 2 dividido para 1? Porque lá ele quer do triângulo A para o triângulo B. Próximo lado, essa base aqui. 6 dividido por quem? Por 9. E o próximo é o 7 dividido por 5. E aí você vai dividir e vai dividir. Se todos derem o mesmo resultado, significa que eles são semelhantes. Professor, esse exemplo seu é semelhante? Claro que não. 2 dividido para 1 é 2. Concorda comigo? 2 dividido para 1 é 2. 6 dividido para 9 nem dá. Vai dar um número decimal totalmente diferente. Então, isso aqui não é semelhante. Esse é meu exemplo, mas vocês vão verificar o de vocês. Próxima questão. Qual é a razão entre o perímetro? Gente, perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todo o contorno da figura. Ele quer a razão do perímetro B, agora é do perímetro B com o perímetro A.
Então, você vai somar esse, com mais esse, com mais esse. 1 mais 9, 10, com mais 5, 15. Aqui deu 15. Aqui vai dar 2 com 6, 8. 8, 15. Concorda que vai dar 15? Concorda? Então vai ficar B dividido por A. Aí vai ficar 15 dividido para 15. Porque a soma disso aqui deu 15, ó. 8 com 7, 15. Aí 15 dividido para 15, 1. Aí é isso que vocês vão fazer. Tá ok, pessoal? Volto a dizer a vocês. É óbvio que não são os mesmos números que vai estar na sua prova. Mas eu tô dando o caminho como é que vocês respondem. Aqui é a letra A e esse aqui, perímetro, seria a letra B. Você vai somar todos. Pessoal, leia a questão e interprete. A letra C. Qual é a razão de semelhança da área do triângulo B com a área do triângulo A? Professor, aí agora me enrolei. O que é a área, gente? A área do triângulo. O que é a área? É base vezes altura dividido para quem? Para 2. Quem é o triângulo A? Quem é a base? É o 6. Ai, mas que bagunça. Vou pegar outra folha aqui. Quem é a base? A área do triângulo A. Deixa eu colocar o Azinho aqui. Quem é a base? A forma é base vezes altura dividido para 2. Triângulo A, quem é a base? É o 6. E a altura? 2. Então vai ser, a área do triângulo A vai ser 6 vezes 2 dividido para 2. 6 vezes 2, 12 dividido para 2 é igual a 6. Aí você vai calcular a área do outro. Ó. Base vezes altura. 1 vezes 9, 9. 9 dividido para 2, 4,5. Aí a área, né, do triângulo B agora. Isso aqui é do triângulo A, esse é do triângulo B. Aí deu 9 dividido para 2. Lembra que a forma está lá em cima, tá? A área de triângulo é calculada assim, ó. Base vezes altura dividido para 2. Que aqui vai dar 4,5. E aí ele quer a razão de semelhança. Aí você veja lá, se ele quer a razão de A para B ou de B para A. Só que a razão que ele quer ali é de B para A. Então vai ser, ó, 4 sobre 5 dividido para 6. Professor, que loucura é essa, gente? É claro que eu estou criando outro exemplo. Lá na tua prova, os exemplos bem simples vai te ajudar bastante. Aí se conserva a primeira, 4 quinto vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 6, multiplica em cima e multiplica embaixo. 4, 6 vezes 5, 30. Pronto, tá aí. Beleza? E é assim que vocês vão fazer. Beleza, pessoal? Faça. Então, dê a dica de como responder. A próxima questão, ele pede, determine a altura do triângulo equilátero. Gente, o que é a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero, ela é calculada da seguinte forma. L, raiz de 3 dividido para 2. Caiu na tua prova um exemplo, uma questão bem parecida. Eu vou dar um perímetro. Triângulo equilátero, vocês sabem que todos os lados são iguais. Aí eu estou dizendo que o perímetro do triângulo equilátero vale 20. Vale 15. Ó, o perímetro desse triângulo é igual a 15. Quanto é que vale cada lado? Então, cada lado vale 5. Porque perímetro é a soma do contorno da figura. 5, 10, 15. Eu estou dando perímetro, quero descobrir cada lado. Então, cada lado vale 5. Aí, a altura não é L, raiz de 3 dividido para 2? L não é o lado? Então, a altura vai ser 5 raiz de 3 dividido para 2. Aí divide, né, pessoal? Que vai dar 2,5 raiz de 3. E aí a altura. Muito fácil, né? É desse jeito lá. Só que eu não vou falar o número que eu quero lá, não. O perímetro. Aqui eu dei um exemplo de 15. Lá é um número bem maior. Vocês se viram para descobrir. A próxima questão que nós temos, e a última, pessoal, fala de 2 detalhes. A área do triângulo. Desculpa, gente. Triângulo não, quadrado. A área do quadrado, como é que se calcula? L ao quadrado. E depois a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, como é que se calcula? L raiz de 2. Pessoal, essa questão você vai ter que usar um pouco a malícia de vocês. Nós fizemos muito exercício, inclusive em sala ainda foi. Qual é a diagonal do quadrado? Gente, lá na tua folha eu vou estar dando uma questão dizendo que a área desse quadrado, eu já estou dando o valor do S aqui, ó, da área. A área desse quadrado é 16. Então, já estou dizendo que a área do quadrado é 16. Aí vocês vão descobrir o L. Como é que eu faço isso? Se tiver como tirar a raiz quadrada direto, você tira, porque ó, letra elevado a qualquer número, esse número vai virar o índice da raiz. Raiz quadrada 16, então L é igual a 4. Beleza, só que lá eu vou te dar um número que não vai ter como você tirar a raiz quadrada. Você vai ter que fatorar. Vamos dizer que seja 28. 28 não tem raiz quadrada, você vai ter que fatorar ele. Então, 28 dividido para 2 vai dar 14, dividido para 2 vai dar 7.
e aí dividido vai dar 7. Aí olha o índice da raiz, né? 2 ao quadrado. Isso aqui eu estou dando exemplo, tá, pessoal? Então vai ficar 2 raiz de 7. E isso é quando o número não tem raiz dele. Você tem que fatorar. O número, eu não vou falar o número que está lá, mas o número que está lá é 128. Eu não vou falar o número que está lá na tua prova, mas o número é 128. Você vai ter que fatorar ele direitinho, contar e resolver. Olha, dê a dica. Se você errar essa questão, eu vou anular a prova de vocês. Aí depois que você descobrir o lado do quadrado, você vai jogar na diagonal, tá, pessoal? Descobrir o lado, joga na diagonal. Aí a diagonal do quadrado é como, professor? L raiz de 2. Lembra no exemplo nosso? Qual foi o nosso exemplo? O nosso exemplo que o L aqui, ó, tinha dado o quê? Tinha dado 4. Lembra do exemplo? Eu dei 16, a área foi 16, tirei raiz quadrada, deu 4. Então, o meu L é 4. Aí eu vou substituir lá, ó. Então, vai ficar diagonal, vai ser 4 raiz de 2. Morreu o assunto, essa é a resposta. Beleza? Então, lembra que eu vou estar te dando a área. Você fatora o número para descobrir o L. Descobrir o L, você joga na forma da diagonal. Lembrando que a forma da área do quadrado é L raiz de 2. E a da diagonal, a forma do quadrado é L ao quadrado, e a da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Beleza? Pessoal, esse vídeo é a prova. Quero que todos tirem excelente nota. Um abraço a todos e aguardo o retorno.